de sofrimento derivada em 6 diferentes níveis emocionais. Eu vou chamar isso de 6 diferentes idiomas. Ou você fala a língua da pessoa ou menos sintonia. Então, na nossa próxima tela, como devemos agir com cada nível, ou seja, com a pessoa, com o seu cliente, de acordo com os níveis emocionais que ele possa estar flutuando. De novo, vamos de baixo para cima, mas para facilitar, inclusive, porque eu vi que algumas pessoas estão registrando na tela, está aqui, ó, a informação está por completa, os 6 níveis. Para trazer a sua atenção e o seu foco, eu vou de baixo para cima, para que a gente possa entender uma evolução e chegar a um nível emocional mais elevado. Posso começar, sim ou não? Ótimo. Então, aqui no nível da fuga, a emoção base é o medo. E aí, como é que eu falo com essa pessoa? Vamos entender. Se ela está com medo, se você, de alguma forma, pressiona ela, ela pode ficar com mais medo. Faz sentido isso? Ótimo. Então, eu falo com ela devagar. Em tons de compaixão e entendimento. Com voz aveludada. Por quê? Porque ela está com medo. Porque esta pessoa está precisando do quê? De um porto seguro. De alguém que dê atenção para ela e não a pressione. De alguém que, de alguma forma, a compreenda e não a julgue. Perfeito. Vamos lá. Primeiro, se eu falo mais baixo. Exato. Eu respiro. Cada um de acordo com a sua própria natureza. Não precisa de nenhuma afetação de comportamento. Oi? Sim, se a pessoa tem, por exemplo... Perfeito. Vamos lá. Isto. Perfeito. Sim. Né? Vamos trazer aqui para a TV Cresce. Então, olha só que interessante. Nós temos algumas variações possíveis, como, por exemplo, a variação de voz em termos de impostação de voz. Da mesmíssima forma, eu tenho uma pessoa que talvez por algum problema vocal tenha uma voz mais grave, mais rouca, mais metalizada e, inclusive, através de algum aparelho que torne ela, entre aspas, mais mecânica, quase robótica. Né? Eu tenho 1 zilhão de possibilidades. A grande questão é, e você? Quais são os seus recursos? É dentro do seu recurso, da sua natureza, se você consegue ou não. Por exemplo, brincar com a voz no sentido de falar mais aveludado. Ou se você, de repente, fala um pouco mais estridente. Se você fala meio anasalado. Ou se você fala com a garganta. Ou se você usa o seu diafragma. Eu não sei qual é a sua capacidade, qual é o seu recurso. Não sei. O que você pode desenvolver? Vai depender da sua vontade, daquilo que você vai buscar de saber como e da sua prática. Inclusive de ter mais ou menos facilidade para manusear a voz. A grande questão é, você no controle. Mas e o outro? O outro é o outro. Tente perceber qual é a característica, a realidade, o momento do outro. Se você perceber que o outro está aqui embaixo, na condição de vítima, de mimimi, de insegurança, sugestão. Não o pressione. Fala devagar. Tom mais baixo. Não cobre. Não funciona. Pressionou demais, escapa. Tranquilo isso? Sim ou não? Ok? Ótimo. É perceber, é sentir a pessoa. Se a pessoa está no mimimi, ela está no mimimi. Se você pressionar, ela se sente incomodada e talvez ela te descarte. Tão simples quanto isso. Nós temos algumas possibilidades. Nesse primeiro momento, estou focando na pessoa que está no mimimi, está no fugir. Detalhe, ela pode estar se sentindo assim ou simulando isso, tanto faz. Por exemplo, mascarada, ela se faz de coitadinha, mas na verdade ela quer te jantar mais tarde. Né? Enfim, isso também pode acontecer. Não faz diferença, o importante é senti-la no momento. Se ela estiver no mimimi, fale mais baixo, fale devagar, vai numa boa. E se ela subir para o nível da destruição e da raiva? E se ela te der uma patada? E se ela agir com algum grau de brabeza? Tudo bem, ela mudou de nível. E agora? E agora eu tenho que falar de acordo com esse nível, porque se eu falar com o nível lá de baixo, não funciona. Quer ver?
Pega uma pessoa brava, aquela pessoa que está irritada. Geralmente ela fala um pouco mais alto, ela fala um pouco mais firme, ela fecha a cara, sim ou não? Sim. Aí chega alguém para ela e vai falar assim, não, talvez ela esteja no mimimi. Eu acho que não, né? Mas porque se ela está agindo com essa certa brabeza, a gente já entendeu que ela não está no mimimi, ela está no nível de cima, algum grau de agressividade. Vai alguém e fala com ela, calma. Funciona? Aí ela fala, mas eu não estou nervosa. Aí a pessoa fala baixo. Mas eu não estou gritando. Eu não vou gritar aqui para não incomodar você, né? O fato é, não dá liga. Por quê? Porque se a pessoa está agressiva, ou se a pessoa é, por característica, mais firme, de pouco sorriso, se você baixar muito, é ditado popular, tá? Sabedoria dos antigos. Quem baixa muito mostra os glúteos. Eu não vou falar bunda aqui, não, eu já falei, tá, deixa pra lá. Mas é mais ou menos isso, poder negocia com poder. Se a pessoa está brava e ela está querendo uma resposta rápida, ela vai enfiar o dedo na sua cara. Se você ficar muito, ela vai pisar em você. Por quê? Porque poder negocia com poder. Muito bem. Ótimo. A pergunta que estou recebendo aqui para você que nos assiste ao vivo na TV Cresce, né? A questão é, a pessoa está em algum desses níveis, ela pode mudar para qualquer outro nível? Sim, mas com alguns detalhes. Hoje é só uma palestra, nós temos um tempo, daqui a pouco eu já tenho que finalizar, né? São 10h13, já estamos chegando no finalzinho, mas a dica que eu dou é, sim, ela pode mudar. A questão é, com que velocidade e de que forma? Isso varia, pode ser algo rápido, como pode ser algo demorado. Na real, compreendendo mais, buscando mais informação, estudando a respeito disso, inclusive tem uma ferramenta, tem um livro, daqui a pouco a gente vê sobre ele, existem algumas técnicas para você entender uma mudança mais drástica. Via de regra, guarde isso. Você só tem controle sobre, quem sabe, ajudar a pessoa a subir um nível de cada vez. Para despencar é mais rápido. Para subir, geralmente é um nível de cada vez. Mas dá para dar um salto? Isso não está sob o seu controle. Tranquilo? Ótimo. Desta maneira, então, se a pessoa estiver na destruição, algum grau de agressividade, de raiva, é o momento de você usar verbos que denotem o quê? Aquela subtração que falei na tela anterior. Agora com mais ênfase, de forma mais firme, focando. Verbos que deem ideia de destruição, acabar, parar, interromper, minimizar, etc. Focando em quê, Pio? Em algo produtivo a ser eliminado. E o que é esse algo? Aquilo que a pessoa julga ser um problema, um incômodo, um impeditivo. E como é que eu sei? Perguntando, deixa ela falar. Vamos entender uma outra coisa. Se a pessoa está agressiva, ela está mais tensa ou menos tensa? Ótimo. Se está agressiva, é um grau de tensão. Dê tempo. Não dá para resolver as coisas do jeito que você quer quando a pessoa está aqui embaixo. Ela não coopera. Ela te agride. E aí, o que eu faço? Calma. Você quer estar no controle ou quer ser feito? Você decide. Respira, pensa, analisa. Qual é o momento? Como é que eu falo com ela? Vai você falar de coisa boa aqui. Vai funcionar? Não. Em qualquer um desses 3 níveis para baixo, eu não falo de coisa boa. Eu foco nos verbos que denotam subtração. O detalhe é, a luz vermelha do destruir está acesa. Se fosse no semáforo, na sinaleira de rua lá do trânsito, significa pare, perigo. É uma palavra errada, ela fica mais tensa. Ou seja, mais agressiva. Deixa ela falar. Você tem 2 ouvidos e... Pronto, você já sabe a resposta. Uma boca. Observe mais. Pergunte mais. Mas e se ela me fizer perguntas? Responda. Mas a todo momento lembre-se, demonstre atenção, descubra o que está incomodando ela e se coloque de uma forma firme. Eu não estou falando para você ir contra ela, para você ser agressiva como ela. Não é isso. Mas nesse momento você vai falar de uma forma um pouco mais firme. Sem lero-lero, indo direto ao ponto. Não vou falar com a voz aveludada, falando devagarzinho, porque ela não vai respeitar. Eu vou falar na velocidade dela. Questão de volume. Eu não preciso gritar se ela estiver gritando.
mas eu posso falar um pouco mais alto. Eu não preciso ir de forma agressiva contra ela, mas eu posso dizer algo tão simples quanto: eu entendi aquilo que está lhe incomodando, e eu realmente me comprometo a buscar minimizar essa situação, ok? É só uma alternativa. Hoje não é um treinamento, hoje é só uma palestra orientacional, né? Um treinamento pode ser instrucional, dependendo da carga horária, ou transformacional, quando há uma prática envolvida. Hoje, em termos orientacionais, é só você, de alguma forma, entender que você tem que ser assertiva no sentido de identificar o que está incomodando, o que ela julga ser um problema, e ver se você tem ou não a possibilidade de minimizar, acabar, interromper e parar. Faz sentido isso, sim ou não? Ótimo. Então, subindo de nível, no contrariar. É o seguinte, esta pessoa, lembrando, ela está na dúvida. Ela sabe o que ela não quer, mas a dúvida dela é, ela não sabe o que ela quer. A emoção base dela vai derivar aquilo que vimos. Ela fica contrariada, antagônica, enfadonha, inconformada, ou seja, ela só reclama, só critica. Mas qualquer coisa que você fala para ela não adianta. Por quê? Você fala um negócio, ela critica. Você fala outro, ela critica. Você fala, não, mas vai resolver. Ela, não. A visão dela é, nunca nada vai estar bom o suficiente, ponto. E aí? É o nível que ela está. Numa boa, 7 bilhões de pessoas no mundo. A maior parte do tempo, quase todos esses seres humanos passam por esse nível. O mundo não é cor-de-rosa. As coisas não são tão simples, não tem mágica, tudo dói, tudo é difícil. Né? Nada é tão simples que, no instalar de dedos. Não, no seu relacionamento com o seu cliente é a mesma coisa, você sabe disso, eu não preciso ensinar isso para você. A questão é, a pessoa pode estar contrariada porque está, ou porque ela está só criticando e desdenhando, porque muitas vezes quem desdenha quer... Ótimo, ou você lida bem com ela ou você fica contrariada. Se você ficar contrariada, a chance de você ser agressiva, mal educada, indiferente, etc., aumenta. E aí quem perde? Você, porque perde qualidade no seu atendimento. Ficou claro esse conceito até aqui, sim ou não? Ótimo. Então o que eu faço? Eu dou uma sugestão, ela critica. Eu dou outra, ela critica. Então já vai e resolve isso de uma forma mais prática. Dê alternativa, 2 opções. Eu posso dar várias? Ela não sabe o que ela quer. Você dá várias, você vai perder tempo. Ela vai olhar, vai ter um monte de opção. Ela não sabe o que ela quer. E aí, o que eu faço? Está aqui, ó. Ofereça 2 alternativas, sendo que uma é a que você deseja. Mas você não fala isso para ela. Deseja que ela aceite. E a outra que possa ser invalidada. Sugestão. Como pessoas contrariadas agem de uma forma meio inconsequente, insana ou... algumas vezes só meramente irracional, ela pode até, para ficar mais difícil, escolher a pior. Sim ou não? Ótimo. Então, quando você pensar as 2 alternativas, pense 2 que, de alguma forma, sejam viáveis. Por exemplo, eu vou mostrar um imóvel para a pessoa, seja lá para comércio, para investimento ou para residência. Nunca mostre 1, mostre 2. A pessoa está buscando comprar um imóvel. Nunca diga que achou o que ela quer. Ela não sabe o que ela quer, como é que você vai saber? Faz sentido isso? Mostra 2 opções. Uma, você descreve, de preferência a primeira, tá? É aquela que você já acha que talvez seja descartada. Essa é a pior. E a outra é a... Então, se você pensar em melhor, esquece. Você não entendeu nada do que eu falei até agora. Como assim, Pio? Vamos lá. Ela está na busca do prazer ou evitação do sofrimento? Luz amarela, contrariar. Está lá em cima na busca do prazer ou na evitação do sofrimento? Vai, me ajuda. Evitação do sofrimento. Adianta falar de coisa boa para ela? Não. Uma você descreve como a pior. E a outra? A menos pior. Como assim? Não vai querendo achar que você vai agradar essa pessoa, porque enquanto ela não sair daqui, ninguém agrada. É simples assim. Então você mostra uma situação e mostra outra. E aí? Então, ela faz careta. Faça também. Tem essa ou aquela, e aí? Não acredite em mim. Observação, tá? Quando você faz isso, geralmente o que acontece? A que mais incomodou é aquela desce a crítica. Porque isso aqui imagina. Tá. E a outra, ela nem fala. E aí?
Deixa a atenção passar um pouquinho, deixa ela criticar. Putz, é mesmo, né? Olha que é mesmo, olha, é verdade. Olha. A pessoa contrariadora quer algumas coisas. Confete, reconhecimento, se achar melhor que os outros. Ela é dona da verdade. E ai de você se buscar contrariar ela. Por quê? Ela fica mais contrariada e desce o nível, vem e te ataca. Questão de vingança. Ninguém pode ser melhor que ela. Então, ela está criticando? Deixa ela criticar. Mas por quê? Talvez ela diminua a atenção. E aí? Sobrou outra. Então, ó, é isso aqui. Baseado nisso aqui, então. Vamos tocar? Só para ver o que dá? E aí? Talvez feche. Pio, você está dizendo para mim que eu tenho que ter essa paciência, esse jogo de cintura e perder esse tempo todo? Eu não estou dizendo nada disso. A vida é sua, a decisão é sua, a profissão é sua e o cliente é seu. Eu não sei você, mas eu tenho vários clientes de algumas empresas, enfim, que são tão difíceis ou mais do que isso. E me dão dinheiro lascado. Mas por quê? Para pensar, se essa pessoa critica e reclama tanto, quantas pessoas ficam incomodadas ao tentar atender ela? Muitas ou poucas? Ótimo, a maioria trata ela de uma forma que não é tão interessante para ela. Se você conseguir tratar, ó o que eu vou falar, tá? Um pouco menos pior. Ah, tá, é melhor. Ok, pode chamar de melhor. Mas só para ficar no mesmo nível. Um pouco menos pior do que a média dos seus concorrentes, talvez ela feche só negócio com você. Por quê? Porque de alguma forma ela com você, ela pode esbravejar, ela pode criticar, ela pode ruminar, ela pode fazer careta e... você está atendendo ela. Ai, Pio, mas tem que ter paciência, né? Você demorou 9 meses para nascer. Você demorou muitos anos para aprender a falar e andar. Você acha que dá para fechar a venda assim, toda hora que quiser, no instalar de dedos? Tudo uma questão de prioridade, de valor. Quanto ela for importante para você, é o tempo que talvez você queira dedicar para ela. Até aqui, tudo bem? Sim ou não? Ótimo. Então vamos subir, porque agora é mais fácil. Agora a coisa fica um pouco menos pior. Podemos falar agora de melhor, porque estamos na busca do prazer. A pessoa que está tranquila, no sentido do manter, ou seja, na aceitação, guarde isso. Apresente assuntos, ideias ou instruções de forma cuidadosa. Como que é isso, Pio? É sem pressa. Uma de cada vez. E aí? A cada informação, a cada instrução, a cada coisa que você comunicar para ela, está ali, ó. Considere, ou seja, considerando os pensamentos do outro significa, pergunte se ela entendeu. Pergunte se faz sentido. Pergunte se está tudo bem. Para quê? Para que ela vá passo a passo, tendo a oportunidade, a possibilidade, o tempo para pensar. Para olhar. Ah, ok. Ou seja, ela aceitou? Sinal verde. Você pode continuar. Mas é que nem via de trânsito. O sinal está aberto. Respeite o limite de velocidade. As placas de advertência. Traduzindo isso para o comportamento é: respeite o jeito da pessoa. O volume de voz, a velocidade com que ela fala. Esta pessoa provavelmente vai te contar muita história. Para quê? Porque ela gosta de te explicar nos mínimos detalhes. Para que ela tenha certeza que você entendeu. E ela vai te fazer muita pergunta. E cada vez que você mostrar uma opção para ela, ela talvez lhe pergunte sobre os riscos. Mas por quê? Porque ela deseja manter aquilo que ela valoriza. Nível emocional manter. Ela não quer correr risco. Ela vai te testar. Só que sem estresse. Tranquilo até aqui? Sim ou não? Ótimo. Vai na velocidade da pessoa, no jeitão dela. Ali em cima, no criar, no entusiasmo. É aquela pessoa que de alguma forma já sabe muito bem o que quer e ela quer que você ajude ela a conseguir. Ela quer comprar ou vender, alocar, enfim, e ela está ali fazendo um relacionamento com você, ela tende a ser mais expansiva, talvez até mais sorridente, talvez ela tenha um brilho nos olhos, ela de alguma forma fala de coisa positiva e inclusive gosta de bater papo. O grande ponto é, como é que você fala com ela? Fale de forma transparente, clara, objetiva e sincera com informações bem articuladas. Sempre de forma positiva.
não vai falar de desgraça, de problema, ela não está nem aí para isso. O tempo é dinheiro, a vida, né, é curta, ela quer ir para o positivo. Vamos lá, vamos realizar, vamos falar de coisa boa. E lá em cima, na serenidade, é aquela pessoa que está em paz. Basta falar verdadeiramente. Falar de fatos. Se ela te fizer uma pergunta e você não souber a resposta, não tente enrolar, não. Pessoas que estão num emocional muito alto costumam ter percepções mais apuradas. Estou falando aqui de neurociência, estou falando de grau de inteligência, de percepção, de uma série de coisas. As pessoas aqui embaixo, o raciocínio é mais limitado. Lá em cima a coisa é mais veloz. Você tentar enrolar essa pessoa, talvez ela perca a confiança em você. E aí, talvez ela busque outra pessoa que ela se sinta mais segura. Tranquilo até aqui, sim ou não? Ótimo. Hoje é só uma palestra. Próxima tela, uma ferramenta, uma sugestão, na parceria aqui com o Cresce, né?